Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Estou aqui com a minha querida Lu. Hoje Lu? estou de volta. Ficou só minha caneca semana passada, mas estou de volta aqui com vocês. E muito feliz, porque hoje nós estamos recebendo uma história de superação, né, Lari? Sim. Hoje nós vamos falar muito sobre o quanto o empreendedorismo, ele transforma, né? Então, antes de começar a falar muito sobre esse tema, trazer conteúdo, gerar valor, eu quero convidar você que já escutou o nosso podcast a compartilhar, a seguir, clica aí no sininho. Se você tá no Spotify, já dá 5 estrelas, né? Coloca seguir aí, gente, né? Ajuda a tia empreendedora. Exatamente. É assim que já começa, sororidade. Exatamente. E a gente quer trazer cada vez mais conhecimento, compartilhar experiências para o crescimento de todos, né? E isso é muito importante para que você possa nos apoiar, para que a gente acaba trazendo mais convidados especiais. Com certeza. E o projeto ser muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu sou a Larissa. Estou aqui ao lado da Lu Azevedo. Prazer, gente. Bora lá, né? Vamos entrevistar essa mulher maravilhosa aí, né, Larissa? Vamos. A Lu também é mentora. Diga, né, Lu? Sim. Conta aí seu rolê todo. Gente, eu sou mentora de técnicas voltado para a área da beleza. Então, se você quer ingressar nessa área da beleza, eu ajudo você a começar seu negócio do zero, estruturar, trazer as melhores técnicas voltadas tanto para microlabial quanto sobrancelha, design. E também, a gente não faz só isso, a gente estrutura desde do seu lançamento de marca até a técnica perfeita no seu cliente. E onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? @luazevedopmu. Muito bem. E eu sou @lá.analista, se você ainda não me conhece. Vai lá, eu sou empresária também, estou aqui, né, empreendendo no ramo da educação, também em outros ramos, você vai descobrir, vai lá no @lá.analista. Mas hoje nós vamos contar aqui a história da querida Grace Rocha. Diga aí, Grace, seja muito bem-vinda. Muito prazer, muito boa tarde estar aqui com vocês, Larissa, Lu. Prazer. Muito feliz e é uma honra participar desse momento aqui com vocês, viu? É uma honra receber você aqui, que tem uma história linda de empreendedorismo. Ô, Grace, quando que você começou a empreender? Lari, falar de empreendedorismo para mim é fantástico. Mesmo depois de uma história de tanta dor, né? Mas é sempre muito bom, porque o empreendedorismo na minha vida vem desde a infância, porque o meu pai sempre empreendeu. Meu pai sempre passou o empreendedorismo para a gente, então já vem correndo na veia, né? Então, meu pai sempre teve padaria. Uhum. A minha mãe é professora e o meu pai tinha padaria. Então, a gente, desde criança, eu tenho uma irmã e um irmão, então nós sempre ficamos atrás de um balcão. E a gente ali, criança, a gente brincava de atender o cliente, né? Sim. Brincava de colocar o pãozinho dentro do saquinho para entregar para a pessoa. Meu irmão gostava muito de fazer entregas de pão. Então, eu sempre tive o empreendedorismo na veia, sempre gostei de lidar com o público e de estar atrás de um balcão atendendo realmente as pessoas. Mas eu não sou daqui de Itajubá, eu sou de São Lourenço. Eu vim para Itajubá para estudar, eu vim fazer pedagogia. Uhum. Isso há um longo tempo atrás. Chegou a trabalhar como professora? Sim. Sim, eu fiz magistério em São Lourenço, me formei em magistério e na época que eu tinha que escolher o que eu queria fazer de faculdade, eu escolhi fazer pedagogia. E o lugar mais perto era Itajubá. E então eu vim de São Lourenço para cá e estudei, fiz pedagogia. Na época, conciliando com a faculdade, eu comecei a trabalhar, dei aula em algumas escolas, dei aula particular, trabalhei com infantil. Amo as crianças também, sempre trabalhei com os pequenininhos. Mas depois que eu conheci o César já empreendia. O César tinha uma casa lotérica. Que é o seu esposo. Sim, que é meu marido hoje. Ele já tinha uma casa lotérica. Então, a gente começou a namorar e eu fui trabalhar com ele na lotérica.
Atender o público de novo. Atender o público. Aí eu parei de dar aula, parei de trabalhar em escola e fui trabalhar na lotérica. Fui ficar atrás do Mas do interessante balcão. que, mesmo você falando, eu gostava daquela negócio, daquela brincadeira do empreender, você escolheu um curso que não te Não levava tinha para o nada a ver, empreendedorismo. não. Muitas vezes, né, na vida, o pai também empreendeu, às vezes, por necessidade ou por vou fazer alguma coisa, né, nesse sentido. Ninguém estudou para ter um negócio, é isso? Foi meio Sim. que instintivo. Sim, meu pai não tinha outra opção. Uhum. Ele, quando adolescente, né, quando jovem, ele trabalhou numa padaria. Um amigo deu oportunidade para ele trabalhar nessa padaria. E ali ele foi crescendo na padaria. Cresceu e depois ele criou gosto, né, sempre gostou do que fazia. E ele comprou a padaria dele. Isso que ele comprou uma padaria em Carmo de Minas, na época, antes de ir embora para São Lourenço, né? Depois comprou em São Lourenço. Então, ele não teve uma outra oportunidade a não ser padaria, entendeu? Sim. E eu não tinha nada a ver com o que eu gostava, Sim. né? Até que tem a ver, né? Pedagogia Mas com você sabe que você tava, de empreendedorismo. qualquer forma, ela estava em contato com pessoas, né? Você sempre teve esse lado humano, seu muito sim, aguçado. Sim. Você gostava do contato com a criança, o contato... Na verdade, quando você é professora, você não tem contato só, no caso de professor infantil. É os pais, os colegas de trabalho. Então, você sempre porque procurou ela é estar em público. comunicadora, É né? uma comunicação, né? E você falou uma coisa, Lu, que é verdade. A gente se envolve Sim. quando você trabalha ali com criança. Eu, pelo menos, aconteceu Sim. muito isso comigo, muitas vezes, em várias situações. Eu me envolvia muito com as mães, As histórias, né? Cada história ali que a mãe, né, chegava e confidenciava alguns problemas no casamento, né, problemas ali que estava atrapalhando a criança, e eu fazia intermédio. Ficava ali, né, muitas crianças tinham problema por conta do problema que estava vivendo em casa, Sim. né, então eu sempre fui muito Mas assim voltada pro pessoa, Nossa. né, por Sim, estar com pessoas. isso é muito bacana na área de vendas, mas na área de gestão, eu preciso de conhecimento de técnica, né? Então, você, na verdade, quando você fala, meu pai abriu, ele aprendeu ali, né, com quem ele estava antes, mas ele antes estava no papel de funcionário, de repente ele se viu dono de um negócio. Sim. Aí E foi na você raça. viu, e ele foi aprendendo ali na dor, né? Exatamente. E você foi assistindo aquilo e não necessariamente você falou, vou seguir os passos e vou abrir alguma coisa. Você foi, vou estudar, vou ser professora. Dentro de você, tinha essa vontade de empreender e você não seguiu por algum motivo? Ou você só foi seguindo o que era esperado? Eu fui seguindo o que era esperado. Eu nunca pensei em empreender. E como eu estava falando, eu trabalhei na lotérica com César. Não que eu sonhava em estar dentro de uma lotérica atendendo o público. Eu amava estar ali o tempo Você ficou lá. que eu fiquei. Mas surgiu a oportunidade de eu abrir uma loja, de eu ter a minha loja. E aí que o meu coração acelerou mesmo, porque aí realmente eu ia ter a minha loja, eu ia para trás do balcão realmente, Do jeito que você queria, né? do jeito que Você eu ia queria. construir algo ia seu. construir algo meu. Foi aí que eu abri a loja, alugamos um ponto e abrimos a loja. E a loja, assim, a gente construiu a loja do piso ao teto. E era loja de que segmento? Era uma loja de roupa. Roupas? Era uma Moda. boutique, chamava Boutique Parthenon. Era do feminino e masculino. Sim. E eu tive essa loja durante 10 anos. Nossa, bastante tempo. É. Experiência, ó. Foram 10 anos de lutas, Sim. de guerras, de vitórias, de alegrias, de choro. Ô, né? Grace, é legal falar, porque tem gente também que fala assim, 10 anos, então eu já vou chegar num lugar em que eu aprendi tudo. É só ir fazendo, eu vou errando, mas eu falo, é uma faculdade muito cara. E muitas vezes eu ainda não aprendo tudo e fecho as portas, que foi o que aconteceu. Sim. Porque aí depois de 10 anos, você, lógico, tem saldo positivo também, né? Aprendi muitas coisas, mas foi muito doloroso você também assistir o momento em que você falou, não vou poder continuar com a loja. Porque ali era um sonho também. Era um sonho. Como que foi a decisão final de fechar as portas? Muito triste.
Muito triste, porque eu não posso falar que a loja deu errado, porque não deu errado. 10 anos né? é uma... Não deu errado. Ela teve um momento dela de glória. Nós fomos muito, muito felizes ali. Sim. Eu tinha uma equipe muito boa, muito legal, que não eram só funcionárias, nos tornamos amigas, sabe? Então, foi, assim, um momento muito, muito legal. Mas as coisas começaram a dar errado. Por culpa de quem? Por culpa minha mesmo. Né? Vários motivos. Eu até já falei isso para a Larissa. Se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer a Larissa lá atrás... Nós todas. E fazer uma mentalidade empreendedora... sabe? E ter a oportunidade que a gente tem hoje de uma clareza que você, Larissa, nos passa do que é empreender. É que, na verdade... tudo seria diferente. Sabe uma coisa que eu percebo muito? Acho que me identifiquei com uma coisa com você. Você tem a parte humana muito aguçada. Então, você é uma pessoa que vai mais pelo coração. Sim. Eu sou idêntica. E muitos erros que eu cometi nas coisas que eu já tive, que eu fui muito pelo coração e às vezes fazia escolhas erradas. E na época eu não conhecia a Larissa, não tinha nem feito ainda, né, Lari, a mentoria. E assim, a hora que eu vi, o negócio já estava indo embora. Então, assim, a gente tem que... Agora, hoje, a gente já tem essa orientação em questão de ser empresa. Eu ainda sou muito coração. A Larissa pega no meu pé. Eu sou também. Nossa, ela fala hoje assim... mesmo teve dano. Ela já teve uma... Hoje eu apareci uma lá. encurrolada em mim hoje já. Porque o que acontece? A gente deixa se levar muito pelo emocional. Eu sou muito assim, eu sou muito acolhedora, eu quero ajudar todo mundo, eu quero que todo mundo esteja bem. E tem horas que a gente não vai agradar todo mundo, né? E a gente tem que desagradar para poder fazer as coisas fluírem. E eu senti, no primeiro momento que eu te encontrei, eu já senti essa empatia. Eu falei assim, gente, ela é igual eu. Aí, Lu, quando você não agrada, aí parece que a casa cai, né? Exatamente. Aí você fica mal porque você não agradou. E realmente, a gente não agrada todo mundo. Exatamente. Né? Eu acho que, assim, a sugestão que eu dou para quem empreende primeiro, eu tenho que respeitar e honrar o meu CNPJ, sabe? Eu tenho que pensar muito na saúde do meu negócio. E muitas vezes essas decisões calorosas, né, que a Lu estava comentando, é do CPF. Então, seja ficar com um funcionário que não está te dando ali aquela resposta que você queria, que você precisava, ou alguma tomada de decisão. Mas o meu cliente, mas vão achar isso. E muitas vezes não pensa o que é importante para a saúde do meu negócio, né? Então, as pessoas começam a empreender, às vezes por necessidade, às vezes pela situação. Sim. E às vezes elas empreendem com a intenção de ganhar dinheiro. Eu falo que, na verdade, o ideal é você estar muito conectado com querer solucionar um problema de alguém. E, assim, isso você queria desde quando você estava lá como professora, né? Queria solucionar o problema daquela criança e tal. E você tem dentro de você o servir. Só faltou mesmo, talvez nessa fase toda, sair um pouco da ingenuidade. Sim. Não é que a gente não pode ter o lado social, o querer ter uma equipe massa, mas eu preciso muitas vezes também ser um pouco técnico e falar assim, não, essa decisão não faz sentido para o negócio. Isso para o meu negócio vai atrapalhar, né? Porque às vezes querendo ajudar, se o meu negócio for mal, por exemplo, várias coisas que talvez você decidiu lá no Partenon, hoje, quando você fecha as portas, toda a equipe foi mandada embora. Não foi? Sim. Então, às vezes eu tenho que parar. E eu sei disso também porque eu já vivi na pele, né? Eu tinha uma escola que tinha lá os seus funcionários. Se eu tomasse as decisões, né, só com o coração, mas tadinho, não vou cobrar não, porque essa pessoa levou o livro, mas ela tá passando dificuldade, eu vou deixar. Porque as pessoas vão fazendo isso, não vou cobrar. Fulano tá com dificuldade financeira. E eu vou deixando. De repente, a conta não fecha mais. E aí, eu fecho meu negócio. E aquelas pessoas que trabalham para mim também ficam sem. Ou se o meu negócio não prospera, ele deixa de servir. Então, muitas vezes eu falo, gente, deixa o coração de lado. Não é, o shark, o tubarão, para ele sobreviver, ele tem que ter uma frieza, né? E empreender, você tem que abrir mão de várias coisas, inclusive de agradar todo mundo. Mas isso é difícil. E é doloroso pra gente, É difícil, né? E eu nunca consegui.
Isso. Eu nunca consegui deixar o coração de lado. Eu sempre agi com o coração, sabe? Sempre agi E às vezes aquele negócio tá corroendo, a gente fica assim, ai meu Deus, eu vou fazer isso. E aí você faz. Ai, mas aí é um sofrimento tão grande. Aí depois, se passou aquilo tudo, aí você fala assim, nossa, não foi tão ruim. Não. Só que assim, a gente tem eu entendo sua dor. Eu falo assim, é muito dolorido. Às vezes a gente tá lá naquele ciclo, né? Não, tem gente que tem úlcera. Tem gente que sabe chega nesse limite. Sabe, isso aí não é só, assim, tem pessoas que passam por isso em relacionamento, passam isso no negócio, né? E a gente fica lá e fala assim, você sabe, ó, quando a gente é coração, a gente também tem aquele sexto sentido. A gente sabe que o negócio não faz bem pra você. Uhum. É a mesma coisa que aquela pessoa que precisa parar de beber e não para porque você sabe. Mas é uma coisa tão viciosa que a gente pega um apego e, assim, dói de você só de pensar e desapegar. Sim. De tomar uma decisão. Nossa, eu preciso tomar uma Sim. decisão na minha vida. Muitas decisões que eu tomei, muito dolorosas, a Larissa já estava participando já do meu processo. Então, teve uma dor muito grande para mim, que foi desprender um pouco dos meus negócios de Jundiaí. E ainda porque esse dia ela brigou comigo de novo. Sim. Ela falou, Lu, por que não desprendeu ainda? Não te pertence, isso você tem que... Pensa um pouco no seu negócio. Só que, assim, é um apego. É difícil. E isso atrapalha a nossa evolução de várias formas. E você sabe que tá errado e você insiste. Mas para empreender com sucesso, eu tenho que, muitas vezes, deixar o meu CPF de lado. Não tem como. Sim. E olhar, lógico, eu tenho que estar bem, tem que ter inteligência emocional, sim. Mas se eu fico sempre nesse lugar de empurrar com a barriga, de procrastinar, vai chegar uma hora em que o poder de decisão não é meu mais. Que foi o que aconteceu. Então, a Grace falou que fechou a loja. Sim. E você fechou em qual condição? Como que foi? Você fechou, e aí? O que você fez depois disso? Você fala condição emocional, financeira? Tudo, no final das contas. Você fechou e foi pra onde? Condição destruída. Pra onde você foi? Condição destruída, né? Porque foi, assim, um momento muito difícil, quando eu me vi, assim, no fundo do poço e não tem outra saída. Sim. Tenho que fechar. Né? Antes de fechar, eu tentei algumas coisas ainda. Eu abri um café na loja. O café ficou muito legal, muito bonito, mas não era o suficiente para manter. Né? Porque aí a gente já estava num problema financeiro muito grande. Né? Então, a gente até parando o carro aqui agora, estacionando o carro para a gente chegar, descendo o carro, eu falei para a Lu que há 7 anos atrás, eu não gostava de passar na Rua Nova. E se eu passasse, era com dor, sabe? Eu sofria. Eu passava com um nó da garganta, com o peito apertado, com o coração doendo, sabe? Sim. Porque é uma coisa que era um sonho, mas que não deu. Hoje eu não sofro, sabe? Hoje é igual quando termina o relacionamento, né? A gente fica... Você sempre lembra do ex, questionando, né? Por que será, né? Hoje eu não sofro, hoje eu lembro com alegria, hoje eu consigo falar, conversar, lembrar das coisas que foram realizadas ali. Mas há um tempo atrás eu chorava muito, não gostava de falar. Mas depois que eu fechei a loja, o César ainda tinha a lotérica. Então, eu fechei a loja e voltei para a lotérica. E você ficou com dívida? Sim, sim. Aliás, eu fiz uma relação aqui. Eu fechei a loja, o César levou a lotérica para onde era a minha loja. Vocês montaram a lotérica lá. Eu fechei a parte da loja e depois ele levou a lotérica para lá. Então, eu continuei naquele ponto ali, mas com lotérica, que também foi um sofrimento ali para mim, porque eu estava num lugar que era meu, sabe? Um lugar ali que cada cantinho eu tinha decorado, eu tinha arrumado, e não era mais, era a lotérica. E ali a gente ficou algum tempo com a lotérica ainda, mas também o César resolveu vender a lotérica, passar a lotérica para frente, porque já tinha virado uma bola de neve, sabe? A Larissa fala muito do que a gente não pode misturar o nosso CPF com o nosso CNPJ. Eu sei que é isso. Mas a gente misturou CPF, CNPJ, CNPJ com CNPJ, entendeu? Então virou uma coisa assim
Você não sabia nem de quem que era a dívida mais. Não, tinha que fechar a torneira e começar literalmente do zero. É o famoso problema que a gente fala que é o problema de Jaque, né? Já que eu já gastei isso aqui, só vou colocar mais isso, e mais isso, e mais isso. E aí, quando vê, a torneira tá no limite, assim, já estamos no vermelho total. Só que para isso acontecer, tiveram vários fatores para chegar nesse ponto, sabe? Não foi só o negócio. o misturar os CNPJs, não. Teve várias coisas que Eu nos... só quero perguntar pra você, que eu não tô vendo ali a imagem na câmera, se tá tudo ok. Ok? Desculpa, pessoal. Teve vários contratempos para que piorasse mais ainda a nossa situação, entendeu? Mas, assim, depois que ele desvinculou da lotérica, tudo, a gente... Aí, realmente, nós nos vimos no fundo do poço. Que aí não tinha nada aí mais. não tinha luz, né? Literalmente, a gente estava numa estrada Com 2 sem filhos. saída. Ah, tinha filho, então. Tinha filho. Tenho 2 filhos, né? Hoje, Uhum. um tá com 15, o outro tá com 19. E era pequeno, então? Era tudo Eram pequenininho. Eram pequenos. E aí, como é que foi sair disso tudo? Aí eu tive que embalar minha casa, fechar minha casa, porque aí eu não tinha dinheiro mais pro aluguel, Sim. né? Então eu tive que desmontar minha casa e levei tudo o que eu tinha da minha casa para São Lourenço, para casa da minha mãe. Sim. Coloquei tudo lá num depósito que a minha mãe tem lá em São Lourenço. E fui morar de favor na casa da minha sogra. Graças a Deus, a gente teve a ajuda aí da minha sogra, que nos acolheu maravilhosamente bem, de braços Família abertos. Tudo, né? Eu, a princípio, eu queria, quando tudo aconteceu, eu queria ter voltado para São Lourenço, para casa dos meus pais. Mas os meus 2 meninos, o Felipe e o Pedro, choravam de desespero de ir embora, porque aí eles já estavam na escola Tinha os e colegas. eles já tinham o ciclo de Vínculo, amizade deles formado, né? Então eu me vi ali numa situação que eu não posso tomar decisão por mim, né? Eu tenho a família, né? Tenho a família, eu tenho 2 crianças ali que já estão sofrendo um problema tão grande desse, como que eu vou tirar mais uma falência coisa... financeira na família é muito doloroso. Exatamente. Como que eu vou tirar mais o único prazer que eles estão tendo, que é o contato ali com os amiguinhos, com as coisas? Enfim, fomos nós 4 morar na casa da minha sogra. A casa da minha sogra é uma casa grande e na parte de cima da casa dela tem 2 suítes, onde era a suíte do meu marido, quando ele era solteiro, e a outra... Ele era filho único? Não, eles são em 4. Mas eram 2 homens, aí os 2 homens tinham uma suíte... separada em cima. Então, eu com o César, a gente ficou em uma e o Felipe com o Pedro ficaram em outra. Tem uma estrutura em boa. outra. E a gente teve todo o apoio, porque aí a gente não tinha dinheiro para comer. Mas como que era essa sensação de repente, eu tinha tudo, uma loja linda na Rua Nova, e agora andar pela Rua Nova de novo, sem ter a loja, sem ter nada. Como que era isso para você? Insuportável. Muito triste, muito dolorido. Momento assim que só Deus, sabe? Eu fiquei assim, fui sustentada por Deus. Somos sustentados por Deus, mas eu achei que eu não fosse passar, sabe? Que eu não fosse conseguir. Mas aí a gente resolveu não deixar... Resolveu não, a gente não podia deixar a peteca cair porque a gente tinha 2 filhos. Né? Se não tivesse crianças envolvidas, se fosse só eu e o César, a história teria sido diferente. Né? A gente faria de outra maneira, mas tinha 2 crianças, né, que estavam passando por um problema ali que, poxa... Que elas nem entendiam, né? Não entendiam, não sabia. Chegava o aniversário, mamãe, posso? Não pode nada, porque não temos nada, entendeu? Literalmente, nós estávamos de favor na casa da minha sogra. Aí vocês podem me perguntar, mas e seus filhos estudaram aonde? Como que eles ficaram? Eles
permaneceram estudando, eles estudam no Colégio das Irmãs, estudavam no Colégio das Irmãs, e eles continuaram ali porque a minha mãe e a minha sogra assumiram. Os meus pais, né, na época, assumiram e minha sogra também. Então, eles se uniram e dividiam a escola dos dois. Aí eles ficaram aqui em Itajubá? Eles vinham aqui pra Itajubá? Não, eles ficaram morando aqui em Itajubá. Minha sogra mora aqui. Ah, entendi que era São Lourenço. Não, minha mãe. Ah, não. Os meus pais moravam em São Lourenço, minha sogra aqui. Nesse ponto também, eu acho bacana a gente falar que muita gente tem o sonho de empreender. E eu falo que esse romantismo em relação ao empreendedorismo, né? Que eu vou ser muito rico, que eu vou ter tempo, que as coisas não funcionam dessa maneira. E assim, não é para amedrontar alguém. É possível empreender e dar certo. É possível reverter situações quando você está no vermelho. A gente já viu também várias vezes, assim, pessoas que estavam no menos 10 lá e conseguiram. Mas para tudo isso, é muito importante a pessoa ter conhecimento e ter capital de giro. Sim. Porque tudo que foi problema ali no negócio da Grace, porque eu já sei, envolvia muito essa questão do erro no financeiro, algumas estratégias, problema na precificação e muito dessa questão do CPF tá sempre acolhedor, o deixa, depois a gente vê isso, né? E no final a conta não fecha. Não. Por isso que quando às vezes eu sou firme com o mentorado em relação à estratégia, é porque eu tenho medo, porque essa dor que você sentiu depois, ela é 10 vezes pior do que a dor de fazer algo que é desagradável, que é confronto, que eu não quero lidar, né? A dor de fechar as portas e de ver o seu negócio, assim, não deu certo. E esse sentimento de fracasso, ela é horrível. E muita gente aí que às vezes começou um negócio e já deu errado, Sim. hoje a gente vai contar que é possível superar e sair desse lugar que deu errado e depois chegar num lugar que dá muito certo. Sim. Porque tem muita gente que está passando pela situação que você passou. Com certeza, muita Naquela gente. E ainda mais com Sim, essa pós-pandemia, né? Desculpa, Lu. E assim, o mais importante é você não desanimar, né? Você não deixar que a depressão te derrube, que o seu emocional te leve para a cama, você desistir, né? Sim. Que muitas pessoas, infelizmente, não suportam as dores, né? E a gente, assim, eu não tinha uma saída, achava, né, que não tinha uma saída, mas a gente, quando é mãe, a gente vira águia, né? A gente não sabe a força que a gente tem e a capacidade que você consegue voar, né? A altura que você consegue ir. Então, depois que isso tudo aconteceu ali, eu com o César, a gente, assim, um olhou para o outro, e agora? O que a gente vai fazer? Porque o básico a gente não tem, o básico a gente está ali de favor, né? Estamos aqui na casa da sua mãe, minha mãe com a sua mãe pagando escola, mas e aí? E agora? Aí a gente teve uma ideia, a gente começou a vender sanduíche natural. Olha que... A gente colocou... E até o dinheiro para comprar tudo, vocês tiveram que pegar da sogra ou da mãe. Emprestado, não tinha dinheiro e a gente precisava. E assim, eu, modéstia à parte, tudo que eu penso em fazer, tudo que eu quero fazer, eu penso com excelência. Eu não gosto de fazer coisa mais ou menos. Entendeu? Então, eu queria fazer um sanduíche legal, sabe? Eu queria fazer uma coisa legal, chegar na mão do cliente ali uma coisa muito legal para ele comer, né? E a gente fez, a gente conseguiu. Até hoje tem gente que me para, Grace, aquele sanduíche, não tem mais sanduíche? E como Mas que a foi? gente começou assim fiz 10 sanduichinhos naturais ali e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Mas só como o César teve 20 anos de comércio, de casa lotérica, e eu 10 anos de loja, a gente conhecia muita gente. Então, a gente colocou numa bolsa térmica os sanduíches e viemos para Rua Nova, Major Belo, vender. Vendemos muito na prefeitura. Olha que legal. A gente foi para a prefeitura e o horário ali da prefeitura, a gente chegava ali por volta de 1h30, 2h da tarde, e era um horário que as pessoas já estavam começando a ficar com fome, porque eles entravam ao meio-dia, né? Entram ao meio-dia, né? Então, eles já tinham almoçado muito cedo.
Então, a gente vendia muito sanduíche ali. A gente passou a vender muito ali. E depois, para agregar os sanduíches, eu comecei a fazer salada de fruta. Vendi legal. muito também. Então, eram os sanduíches naturais e a salada de fruta. E assim, foi muito legal, porque a gente começou... Aí começa lá no início da nossa conversa. É o contato que a gente foi tendo, sabe? Com um, com o outro. Conhecer as pessoas. Ter a oportunidade de conversar, de reencontrar. E movimento gera movimento. Exatamente. Porque aquilo ali não era o que você queria... Mas você fez o que você precisava fazer. Sim, exatamente. Mas eu tenho uma pergunta de ouro aqui. Por mais que a Lu que legal, mas como que lida com o ego de você antes ter uma loja de boutique na Rua Nova, que ia madame, que ia todo mundo, e de repente você tá com uma sacolinha embaixo do braço vendendo sanduíche natural. Porque a gente pode falar assim, mas o que tem? Não, mas assim, dentro da gente dá uma dor do tipo, eu desci, né? Eu tava aqui, em vez de eu continuar subindo... Eu tive que voltar. Isso dói na alma. Boa pergunta, Larissa. Para mim, Grace, isso não teve problema. Em momento algum, eu me senti menosprezada, diminuída. Não me senti. Você soube lidar. Não, soube. Teve força com isso. Soube. Eu com o César, a gente não tinha carro para ir na prefeitura fazer essas vendas. A gente pegava o carro da minha sogra, emprestado, mas eu fui muito julgada. Porque eu vivo uma coisa assim... Tem muita gente que não me conhece, mas me julgam pela aparência. Nossa, Grace, ela é enjoada, metida. É porque ela é linda demais. Ela é muito arrumada, assim. Você é chique. Eu sempre me falaram isso de mim. Estilo, segura sabe? o look. Nossa, ela é muito enjoada. Eu não me senti menosprezada em momento algum de estar com uma térmica ali do lado e vendendo. Mas muita gente falou, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? É tão metida, era tão enjoada, era tão isso, olha lá onde que tá agora. Entendeu? Mas isso não me abalou, Larissa. Isso não me abalou, porque foi o que eu falei. Quando você é mãe, quando você sabe que ali que você tem que não tenho outra saída, é isso que eu tenho que fazer, isso tá dando certo, poxa. Sim. Eu tô... Não é isso que eu quero pra minha vida, mas é isso que eu tô tendo. E tá legal, tá dando certo. Foi incrível. E eu acho que isso eu te perguntei, eu, na verdade, tô perguntando mais pra audiência, né, Grace? Que eu já sei as respostas, mas eu acho legal que isso também foi até pros filhos, um exemplo de amadurecimento, de generosidade, de humildade, de paixão. Porque empreender, ele é transformador. Porque você empreendeu também em outro ramo. Não tem ramo melhor ou pior. Tem gente que fica se colocando nesse lugar, né? De achar, porque tá ali no ar-condicionado, é melhor ou pior que o outro. Não. Então, eu achei que você deu, na verdade, uma aula. E para todo mundo que julgou, eu acho que perderam a oportunidade, na verdade, de acolher. Talvez. Né? De acolher. Nossa, quantos que você precisa que eu compre pra você, né, vender melhor? Pra você... Não, a pessoa fez questão de apontar. E aí eu falo que são os grandes fariseus que a gente tem por aí, né? Só sabe apontar. Não foram poucos, né? E quando a gente empreende, a gente lida muito com essas pessoas o tempo todo. Então é importante você ter essa força e propósito, porque o que fez você nunca desistir? Propósito. Sim. E no empreendedorismo, se você não tem propósito, quando começa a aparecer pequenos trabalhinhos, a gente fala, vou pro CLT, eu vou desistir. Então, para empreender e dar certo e ter muita força de vontade, né? E tem que ter resiliência e saber onde quer chegar. Sim. Larissa, tem momentos que não saem da memória, né? E tudo é crescimento, né? Teve momentos muito difíceis, como eu falei, assim, que a gente não tinha nada. Tem detalhes, né? Que Deus cuida dos detalhes. Sim. Né? O Felipe, meu mais velho, uma vez ele foi na casa de uma amiga. E essa amiga, ela serviu uns achocolatados, sabe? Esse leite achocolatado. E o Felipe amou. E ele chegou em casa e falou, mamãe, eu queria aquele chocolate que eu tomei lá na casa. Gente, assim, eu contando, não dá nem para acreditar.
Eu falei, filho, não tem. Outra hora a mamãe compra, outro dia a mamãe compra. No outro dia, eu não comentei nada com ninguém, a não ser eu e o César que sabíamos dessa história. Sim. No outro dia, essa minha amiga, que o Felipe tinha ido na casa dela, ela não aparece na porta da casa da minha sogra com a caixa cheio de achocolatados, shampoo, condicionador, coisas de higiene pessoal, que ela sabia que de comer eu estava tendo na casa da minha sogra. Mas de coisas pessoais, de coisas íntimas, assim, ela quis ajudar. Ela chegou com uma caixa. Mods, desodorante, tudo que você imagina aí de uso pessoal dentro dessa caixa, junto com bolachas, caixa desses achocolatados, caixa de chocolate para as crianças. Coisa sabe? boa. Então a gente viveu assim como teve gente que julgou, Teve gente tá que apoiou. vendo o que aconteceu? Teve muita gente que apoiou. Muita gente mesmo. Aí a gente passou a se sentir assim, acolhido, querido, sabe? Mas a gente se sentiu também. Foi um momento difícil que a gente não conseguia mais acompanhar o nosso grupo de amigos, Eu sei. sabe? A gente não tinha mais vida social. É difícil, hein? Os amigos iam sair para jantar. Como que eu com o César a gente ia? Tinha como, né? A gente não ia. Ah, os amigos vão para um evento não sei aonde. A gente não ia. Então, assim, a nossa vida social ficou zerada. A gente não tinha mais condições de acompanhar. E isso te traz uma inferioridade, uma depressão, uma tristeza, uma coisa que você, mais uma vez, tem que ser muito forte para você lidar com isso. Porque aí não é só o financeiro, é o emocional também. Você já estava numa fase de viver uma outra realidade, né? Na época que vocês tinham o negócio de vocês, que estava prosperando, porque teve a fase também que prosperou. Sim. Então, vocês tinham um ciclo de amizades, tinham uma vida diferente, e de repente some tudo, muda tudo. É um impacto muito grande, eu acho. Assim, as pessoas não sabem lidar. Eu sempre falo assim, é muito mais fácil você estar num estado e crescer do que você regredir. Sim, muito mais fácil. Quando a gente regride ou que a gente muda aquela realidade, é um impacto muito grande. Muito, né, Lu? Mas até a Lu, às vezes eu até falei, né? Isso já aconteceu também comigo, não nessa proporção. Eu falo de regredir, né? Eu vendi as empresas. Aí fui trabalhar de CLT. E aí, sei lá, eu tinha um faturamento. Aí fui trabalhar de CLT, era, sei lá, que eu ia ganhar no mês. No mês, tá? 300, 400 reais. Então, é essa sensação de... Gente, o que aconteceu, né? Olha, eu ganhava 30 mil. Tipo, tô dando errado na vida, né? Então, é algo que vai te colocando pra baixo. E pra mim também me colocou bastante. Mas também é uma mola propulsora, né? Do tipo, foi só um passo pro lado. Quem tá nesse lugar hoje também pode pensar, não, eu tô dando um passo pro lado. Por algum motivo eu precisei estar nesse lugar, porque isso vai me ensinar muita coisa. Porque você também aprendeu muito com esse momento. Sim. Se conectou, viu quem realmente estava do lado de vocês, né? Aprendeu o que não fazer. Tanto que depois, né, na sua virada de chave, você já dá passos mais pensados, mais estratégicos, devagarzinho. Me conta aí agora sobre como que você saiu desse lugar aí. Tava com sanduíche, por que você não continuou com sanduíche e continuou até num espaço físico ali, uma loja? O que você decidiu sair desse ramo? O César começou a trabalhar, depois das vendas do sanduíche, o César começou a trabalhar e eu fui fazer curso de cabeleireira. Ele foi CLT? Ele Sim. foi pro CLT? Sim. Ele foi para trabalhar na até prefeitura, hoje? e até Até hoje. E eu fui fazer curso de cabeleireira. E eu ali amei o curso, gostei demais e ainda trabalho nesse ramo também. Você faz cabelo? Olha, conhecendo habilidades dela. Fui fazer e junto com o curso de cabeleireiro ali, a gente resolveu, ainda morando na casa da minha sogra, a gente resolveu começar a fazer os pães de queijo. Porque o meu pai, depois que fechou a padaria, ele
fazia. Meu pai sempre teve uma mão maravilhosa para fazer as coisas de padaria. Então, ele tinha tem uma receita maravilhosa de pão de queijo. E isso foi até a ideia do meu irmão. Meu irmão mora no Rio hoje. A ideia dele falou, gente, a gente não pode deixar essa receita perder, né? Ficar perdida, né? Então, o que você acha? Meu pai tinha parado de fazer por conta que ele ficou doente. Então, eu comecei a fazer os pães de queijo aqui em Itajubá e o meu irmão começou a fazer no Rio. E foi um sucesso, os pães de queijo. Todo mundo que a gente oferecia, comprava, e a gente tinha muitos pedidos. Coisa boa. E aí a gente investiu depois em uma máquina para nos ajudarmos a fazer as bolinhas, porque a gente já não estava dando mais conta de fazer manual, né? Uma por uma ali. E compramos uma máquina e foi, assim, muito legal nosso Existe ainda? empreendedorismo aí de pão de queijo. Até pouco tempo. É, porque eu sou muito curiosa, porque é minha comida preferida, pão de queijo. Então. Se eu deixar, eu como pão de queijo no café, no almoço, na Agora só de presente. Mas aí, depois de um tempo, depois disso, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu alugar um apartamento ali perto da casa da minha sogra mesmo. E a gente mudou, nós 4, eu, César, Felipe e Pedro, mudamos para esse apartamento. E ali o César foi trabalhando, eu terminei meu curso de cabeleireiro, não tinha condição de abrir um salão, de abrir nada, então eu fui atender as pessoas em casa, dentro do meu quarto, porque era um apartamento pequenininho, não tinha jeito de eu fazer um quarto de salão. Então, dentro do meu quarto ali, eu resolvia os problemas, né? E isso que o empreendedorismo é muito bonito, pessoas. Não é, Grace? O empreendedorismo, ele te salvou o tempo todo, porque quando você mais precisou ali, você empreendeu lá, criou uma oportunidade pra você, né? Porque eu falo que é isso. Tinha pessoas com fome que almoçavam cedo. Então, como que eu soluciono o problema delas? Né? Você criou algo pra solucionar. Isso você empreendeu. Empreendeu com pão de queijo, empreendeu no salão, né? Sim. Você não foi procurar um CLT, ou se não encontrou, você criou a sua realidade. Então, eu falo que o empreendedorismo, ele dá muita oportunidade também pra pessoa mudar a realidade dela. Porque a sua realidade, às vezes, ali de ficar 6 meses esperando uma oportunidade de emprego, você não tinha 6 meses pra esperar. Sim. Né? Então, foi muito bacana, assim, a sua ação. E quem tá do outro lado, às vezes, tá numa situação também desafiadora e pensa assim, eu tenho que só achar alguma coisa pra dar um tiro certo. E não precisa. Vai experimentando. Não é porque você começou com o sanduíche que não pode mudar pro pão de queijo ou pro cabelo e depois pras bolsas. Sim. Porque tudo foi experimentação, né? O que tá dando mais certo? O que eu sou extraordinária? Porque não chega uma carta na nossa casa falando, olha, você vai ser a melhor pessoa que faz isso, né? Não chega esse dia, infelizmente. E aí tava dando muito certo, sabe? O César trabalhando, a gente produzindo pão de queijo e vendendo os pães de queijo e eu atendendo o salão. Eu trabalhei em alguns salões. E depois que eu parei de trabalhar nesses salões, eu comecei a trabalhar ali por conta própria. Eu estava com uma carteira de clientes até que legal. Aí veio a pandemia. A pandemia e aí eu não podia ir na casa do cliente, atender ninguém em casa, porque eu tinha umas clientes que gostavam que eu fosse. E também ninguém podia ir em casa porque a gente estava na pandemia. E eu fiquei presa dentro de casa junto com o Felipe e com o Pedro e o César mais na rua do que antes, porque ele trabalha no vigilância sanitária. Coitado. Então, literalmente, ele foi pra rua na pandemia. Fiscalização, exatamente. Eles sofreram muito. Então, e como eu sou uma pessoa, assim, que eu nasci de 7 meses e eu sou agitadíssima, não suporto ficar parada, eu comecei a ficar... O que eu vou fazer aqui dentro de casa? Não posso trabalhar, não posso sair, não posso fazer nada. E agora? Aí que eu tive a ideia, que eu tenho uma amiga que tem uma loja de aviamento. Falei, gente, eu quero costurar. Eu quero começar a costurar, quero fazer pano de prato, quero fazer umas coisas. Vou vender pano de prato, vou fazer algumas coisas. Porque não posso ficar parada. E comprei a máquina dela. Uma máquina doméstica e comecei a fazer os panos de prato, os corações, né? Que era o coração decorativo. Necessaire. E comecei a trabalhar com a mesa posta. E foi legal. Aí eu já
comecei a me envolver ali com costura e comecei a assistir umas aulas e aí isso e aquilo, aí me encantei com as bolsas e falei, eu quero começar a fazer bolsa, e aí ficou tudo junto na minha cabeça, bolsa, pano de prato, mesa tudo. posta, Pão de pão de queijo, cabelo, casa, marido, filho, aí apareceu Larissa. Aí Entendeu? a Aí Larissa um organizou. dia das minhas loucuras, ali, o que eu faço hoje? Apareceu Larissa. Eu namorei Nossa, a eu nem Larissa sei há onde que muito você me achou, tempo. pra te falar a verdade. Foi numa live? A Foi no Instagram? Emiliana. Ah, Emi, que é sua vizinha de prédio. A Emiliana falou, Grace, eu vou te mandar o contato de uma pessoa, você começa a seguir, e eu já tava seguindo ela, mas sabe quando você tá seguindo e não tá, Não se conectou, né? Não conectei, e aí eu liguei, passei uma mensagem, né? Foi. Passei uma mensagem, a gente foi conversando, e a Larissa foi me falando, e depois de um certo tempo, tá bom, Larissa, eu vou fazer uma mentalidade empreendedora. Tá, paguei mentalidade empreendedora. E o coração ardendo ali de vontade, que dia que vai começar. Porque a gente E fica a na Larissa, expectativa, e a né? Larissa nas propagandas, né, Larissa? No dia de começar a mentalidade empreendedora, meu pai morreu. Meu Foi. Deus. No dia. No dia da aula. A aula era à noite, meu pai morreu. Eu recebi a notícia da morte do meu pai às 7 horas da manhã. Meu Deus. Aí meu mundo caiu. Aí eu desabei, eu perdi o chão. Eu não sabia o que eu fazia. Eu só, depois à tarde, né? Eu já estava em São Lourenço, depois de toda o transtorno e a notícia. Eu só cheguei em São Lourenço, depois de tudo que aconteceu, eu só passei uma mensagem, Larissa, eu não consigo assistir a aula. Até tentei, né, Lari? Uhum. A aula ia começar, eu entrei várias vezes, ouvia um pouquinho a voz da Larissa e disparava a chorar. Eu acho que eu tentei entrar umas 3 vezes na aula. Isso, na segunda, né? Na primeira você já não ia mesmo, é, que era o dia. Na segunda. Eu entendo a frustração dela, porque assim, é uma coisa, quando a gente tá com a nossa vida, a gente tem muitas ideias, né? A gente, quando é empreendedora, a gente quer fazer muitas ações ao mesmo tempo. E a gente sente que a nossa casa tá bagunçada. Eu tinha essa sensação, que a minha vida tava toda desalinhada. Por mais que as coisas estavam fluindo, eu falava assim, nossa, minha casa... Eu não... Sabe, parece... Não acho isso, não acho aquilo. Aí, quando a gente fecha, eu, no caso, fiz o individual. E aí, quando não chegava o dia, a gente fica assim, com aquela sensação. Eu só vou tomar uma decisão depois de falar com ela. Vou começar, é igual dieta. É igual dieta. Não, é segunda-feira, né? Aí a gente fica nessa expectativa. E quando acontece algo que não dá pra acontecer, aí a gente desaba, né? Mas eu acho que foi, apesar de tudo, foi muito bacana, porque a mentoria obrigou ela a não entregar os pontos. Sim. Né? Eu ia falar isso. A ligação que ela tinha com o pai era muito forte, né, Grace? Não é tipo Sim, um pai imagina qualquer. isso agora, porque... Era uma ligação muito forte. No primeiro momento ali, né? Foi numa segunda-feira. No primeiro momento, a casa caiu e eu falei, acabou, eu não quero mais fazer nada, eu não vou mais fazer nada. Eu não vou sentar mais na minha máquina, porque alguns meses antes, um tempinho antes, quando ele veio me visitar, eu tinha comprado a minha máquina industrial, que eu já tinha dado início às bolsas, e eu já tinha comprado essa máquina, e ele ficou apaixonado na máquina. Ele achou a máquina lindíssima. E ele ficou atrás de mim, assim, eu sentada na máquina e falando, olha, pai, olha como é que vai. Aí eu acelerava, a máquina desenvolvia, né? E ele ficou encantado. E ele levantou a mão e me abençoou, sabe? Falou, vai ser bênção, Deus vai te prosperar, vai dar tudo certo. Então, eu fiquei, sabe, com aquela... Eu sentava na máquina, ali nos 15 primeiros dias, no primeiro mês. Eu sentava na máquina, eu sentia ele, assim, atrás de mim. Eu não conseguia costurar, sabe? Eu não conseguia, e eu levantava, eu chorava, eu passava mensagem para Larissa, não dá, não quero, não vou conseguir. Aí entrava para assistir às aulas, eu mais chorava do que eu desfrutava do curso, né? Do conhecimento que ela estava passando. Mas, assim, foi o que ela falou. Se não tivesse matriculada ali no Mentalidade,
eu teria parado. Ou então a Larissa teria que ter achado uma outra opção, uma outra estratégia ali para poder me levantar. E o grupo que a gente estava, né, Lara? O nosso grupo, assim, foi muito legal, sabe? Eu recebia muitas mensagens de apoio, né? As meninas viam que eu estava na aula e que eu estava chorando. Depois que acabava a aula, me mandava mensagem, me ligava. Então, assim, eu tive um acolhimento. Um acolhimento muito legal. E depois, o meu coração começou a arder, que toda vez que eu ia fazer o pão de queijo, eu mais sofria do que eu fazia, sabe? Sim. Eu pegava um saco de polvilho ali que eu pegava, eu lembrava dele, vinha a tudo que ele viveu, né? Que ele falava do pão de queijo, da padaria, das coisas. E tudo que eu tinha ali era dele, sabe? Eu tenho a seladora, eu trouxe dele. A minha balança era a balança que era da padaria, sabe? Que eu trouxe pra cá, que era dele. Então, assim, emocionalmente, estava me corroendo muito. Sim. E aí um dia eu falei pra Larissa, eu não sei o que eu faço, porque eu preciso ter um foco. Eu não sei, eu tô fazendo pão de queijo, eu tô fazendo cabelo, eu tô sofrendo com pão de queijo. Não que eu não goste de pão de queijo, que eu não ame o que eu tava fazendo. Sim. Amo, mas aquilo se tornou dolorido, Sim. sabe? Pra eu estar fazendo. Aí eu falei, Larissa, eu preciso da sua ajuda, porque eu tô fazendo muita coisa e não tô fazendo nada. E essa sensação é terrível, Eu né? não quero mais pano de prato, coração, mesa posta, pão de queijo, cabelo. Eu não, quem sou eu? Eu fiquei A gente parece perdida. que perde a identidade da gente, Perde né? a A gente não sabe o que a identidade. gente é, o que é a nossa essência. É muito complicado. Perde a identidade. Até um dia que eu consegui escrever uma carta. Eu sentei e escrevi uma carta finalizando a história do pão de queijo. O pão de queijo chamava Pão de Queijo do Seu Zé. Seu Zé era o nome do meu pai. Eu consegui sentar, escrever a carta e finalizei o pão de queijo. Isso foi bom. Eu me senti, assim, mais confortável, porque eu deixei ir, sabe? Sim. A história foi, sabe? Eu fiquei mais leve. E falei pra Larissa, tá bom, eu não quero mais fazer pano de prato, fazer coração e fazer mesa posta. Acabou também. Então, hoje eu quero ser focada em bolsa. E foi nesse dia aí que a chave virou e eu decidi ser Grace Rocha Bolsa. E arrasou. E hoje eu tô focada nas bolsas. Assim, hoje eu tô amando o que eu faço. Eu sento na máquina hoje e ao ligar a máquina, eu agradeço a Deus por tudo que passou, por tudo que aconteceu e peço a proteção por tudo que ainda vai acontecer, vai vir, né? Sim. Mas hoje eu sento na minha máquina feliz, tranquila, eu sei que eu tô no caminho certo. Sabe, eu tô fazendo as coisas assim com o coração muito em paz, muito, muito tranquila. E eu vou falar a frase que eu falo sempre: aproveite agora pra ter a sua Grace Rocha, depois não quero chororô. Depois também não quero chororô. Porque na hora que eu tiver famosa lá em cima, não quero não chororô. tiver a Grace Rocha, ó. Que agora a Grace Rocha já esteve em New York. Já esteve no Rio. Está todo o Brasil, tá? Cuidado. E você que ainda não tem a sua Grace Rocha, né? E Grace, assim, foi muito bonito estar ao seu lado em todo esse processo. Tanto no Mentalidade, no Virando a Chave, no Master. Mas é muito bacana que você também é executora. Porque ela manda às vezes o áudio. Lara, tô com essa situação. Mas eu falo, meus áudios às vezes são acolhedores, às vezes são mais diretos, né? Objetivos. E aí, as coisas são cíclicas, né? E aí, foi legal você também abraçar essa ideia. Porque às vezes o empreendedor, ele fica também muito preso. Eu não posso deixar isso aqui ter dado errado. Eu fico ali chafurdando numa dor, né? Ou num produto. E aí eu falei também a mesma coisa que falei pra Lu. O seu ciclo em Jundiaí foi lindo. Vamos honrar.
E também agora chegou a hora de dar oportunidade para outras coisas acontecerem na nossa vida, né? Não é que deu errado, é porque eu preciso de energia em outro lugar. E se eu ficar com esse foco, eu falo igual o circo. Quando tá aquele tanto de luz para todo lado, você não enxerga direito. E quando você faz o canhão de luz assim, ó, bolsa. Aí sim. Aí você põe toda a sua energia ali e brilha. E dá tudo certo, né? Então, eu acho que o empreendedor, ele precisa enxergar o que ele tem que deixar aí. Né? Muitas vezes é desafiador, realmente, escolher as batalhas. Porque, às vezes, a gente também não escolhe as batalhas. E ter dentro, né, de si essa clareza de onde que eu quero chegar. Porque se você não sabe, por mais que seja uma frase batida, né, do Lewis Carroll, lá do Alice do País das Maravilhas, se você não sabe o caminho que você quer ir, né, qualquer caminho serve. Só que aí, se é qualquer caminho, ele vai te levar para um lugar que você não sabe se é esse que você quer. Então, você vai gastar muita energia e tempo. Então, eu falo, volte um passo, se conheça, que eu acho que o Virando a Chave para você fez muito sentido. Sim. Porque tinha uma questão também do perfeccionismo, do será que era isso mesmo? Ele te ajudou, né? O autoconhecimento te empoderou a saber onde que eu quero ir. E depois que a gente sabe, aí é fazer estratégia, né? Ter esse carinho. Ô, Grace, pra gente finalizar aqui, de tudo que você viveu, se você tivesse que deixar uma mensagem aí para as empreendedoras ou para quem sonha em empreender, o que você acha que foi muito importante na sua história? Assim, o que você aprendeu com a sua vida, com toda essa vivência? O que ficou para você? Não desistir. Não desistir. Por mais que seja doloroso, que esteja doendo muito, gritando, sangrando, não desista. Porque lá na frente vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo que a gente passa, né, na hora a gente questiona tudo. Eu vivia questionando, mas por que fechou a loja? Sempre fiz tudo tão direitinho, sempre fiz tudo com tanta excelência, sempre tentei fazer o melhor, né? Sempre questionei tudo. Depois, perder meu pai, mas por que logo agora que eu tô conseguindo realizar um sonho, comprei uma máquina, era isso que eu queria, olha, eu vou fazer bolsa. Meu pai amou a máquina, meu pai está querendo estar aqui do meu lado. Pão de queijo, está vendendo tanto pão de queijo, que alegria que ele estava de me ver, de ver a gente ali dando sequência no empreendedorismo que era dele, mas né? Numa receita que era dele. Mas você que ele esperou você dar certo? Ele esperou você dar certo. Te abençoou. Ele me abençoou. E ele acreditava em você. Então, eu acho assim, que ele sentiu que sua missão estava completa. Então, quando a gente realiza e vê os dos nossos realizados, é o momento. Então, eu acho que ele acreditou muito em você naquele momento que ele te abençoou. É verdade, Lu. E o que eu deixo é isso, Lari, não desista. Não desista. Se você está se sentindo fraca, abalada, pelo amor de Deus, procure a Larissa. ela briga com a gente, mas ela dá jeito. Não, vá, faça mentalidade, virando a chave, senta cara a cara com ela, mas não desista. Não desista do sonho, não desista de crescer. E se deu errado, comece de novo. Não desista. É a lente que a pessoa coloca, né? Porque é o significado que você dá. Se a gente voltasse na história e falasse, nossa, mas ó vida, ó céus, ó azar, porque eu fiz minha loja, aí quebrou, aí eu tô fazendo isso, aí bem quando eu tava dando certo, vem a pandemia, olha aí, agora quando eu ia dar certo de novo, meu pai morreu. Tudo acontece contra mim. E aí eu sempre falo, você não é o sol. Nada tá alinhado pra dar errado pra você. Coisas acontecem. A vida é desafiadora, nunca vai ser maresia. Nunca. Pelo contrário, né? Então, assim, se você não é o sol e coisas vão acontecer o tempo todo, e às vezes até pior do que isso, né? Você tem que olhar o que na verdade, como eu reajo em cada situação.
Sim. O tempo que eu demoro, né, para sair de cada situação. Então, assim, eu aprendi muito com a sua história, desde o início, né? Não é à toa que a gente quis convidá-la, né, Lu? A gente fez questão, que é uma história linda de superação, de exatamente resiliência, de Autoconhecimento. esperança para as pessoas que estão escutando, sabe? Se uma pessoa ouviu e se transformou com a sua história, já vale muito a pena. A gente fala assim, Sim. poxa, você é a Grace que já teve nesse lugar. Hoje está conseguindo viver o sonho dela, né? Porque eu desfilo hoje pela cidade, a gente vê um monte de Grace Rocha por aí, com seu nome, né? Então, eu tenho uma, né? Eu vou ter agora. A Lu, e eu achei legal, ontem eu fui na yoga e todo mundo tava de Grace Rocha, assim, eu falei, que massa que é ver o seu trabalho por aí, né? Então, assim, parabéns, continue aí, né, firme no seu propósito de ser uma solucionadora de problemas, que é a sua grande missão. Amém. E empreender muito isso, e boa sorte, e você aprendeu a ser antifrágil também, né? Qualquer coisa que eu resolvo com o cabelo, qualquer coisa eu resolvo com isso, qualquer Sim. coisa eu resolvo. É. Isso é muito lindo. Porque é fácil a gente se vitimar, né? É fácil É a gente... muito mais fácil a gente achar é o que você tá desculpas. falando, né? É tão fácil você falar assim, não, veio a pandemia, não deu certo, não vou fazer, não. É fácil, Né? mas é horrível. É fácil, mas ninguém é horrível. quer pagar o preço. As pessoas querem a solução, mas não querem pagar o preço, né? E nem sempre... Tem que ter tudo é peregrinação, gente. Não Tem tem que ter. milagre sem peregrinação. fácil. Tem, e Pra assim, chegar no e topo, pra tem ge- que escalar a montanha. Tem que passar pelo processo, tem que entender, tem que se autoconhecer. Eu acho que hoje eu tô me conhecendo hoje. Sim. Eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, tive muitas experiências, mas hoje eu estou conhecendo, eu sinto que eu estou começando a viver a minha melhor versão. Sim. Então é um amadurecimento. Que bom. Então a gente tem as nossas fases. E a sua história foi maravilhosa. Eu creio. Foi incrível. Linda, foi linda. Ó, quero agradecer muito quem esteve aí. Muito obrigada. E o César até deixou recadinho aqui. Tem recadinho. Gente, e pra finalizar aqui essa linda jornada de Grace por aqui. Grace, como as pessoas te acham aí no Instagram pra comprar Isso. essas bolsas maravilhosas? @Grace Rocha Bolsas. Grace com Y. GREYCI. Aí. Isso. Isso. Coloca aí já as bolsas dela aí, César. Coloca o @ dela aí. Tem muitos recadinhos lindos aqui pra você. Pena que você não vai conseguir ler. Vamos ver se o César dá print aí em tudo, porque não fica. Mas temos aqui recado da Geórgia, falando lindeza, da Érica. Muita gente... A Paula da Duquesa falou, Grace, minha amiga maravilhosa. A Renata colocou, minha amiga linda, super talentosa. O César colocou, mulher guerreira de Deus. Então, tem muito recado lindo aqui para você ver. E depois você deixa sempre aqui, né, Grace? Onde você passa esse sentimento de... Eu acho que você, pelo menos, me ensina muito isso. Essa questão da... Eu acho que o que eu mais aprendi com você, desde o início, tanto é da empatia, mas da humildade. Porque você sempre tá aberta para receber, sempre escuta. E eu falo até, às vezes, eu até puxo sua orelha no... Escuta você também, porque você é tão aberta pro sua escutativa e pro... Será que o outro tá certo? E não importar, né, quando vem alguma coisa assim... alguém te falando alguma coisa, que você tava até deixando isso crescer demais. Você falou, peraí, você pode ser humilde, mas também não precisa exagerar, não. Né? E eu acho lindo, assim, essa sua virada de chave de você confiar no seu trabalho, de você ter orgulho, né, da marca que você criou. Parabéns. E a gente deseja aqui, né, vida longa, ó. Um brinde à Grace Rocha. Um brinde a nós. Gente, quinta-feira que vem temos um novo episódio. Vamos receber aqui Leila e Rebeca. Vamos falar de finanças. E, ó, não pode perder essa, né, Grace? Saber do financeiro. O financeiro é o coração de tudo. Opa, de jeito nenhum. Exatamente. E você também encontra a gente lá no @marketplace.empreendedoras. E Lu, mais uma vez. Lu Azevedo, PMU. E até a próxima. Obrigada, Grace. Obrigada a Obrigada, vocês. Grace. Beijo Tchau, grande tchau. para todos. Tchau, gente.